A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui para você com mais um tema sobre direção espiritual. E hoje nós gostaríamos de dar para vocês algumas dicas fundamentais para um bom discernimento. Essas aqui são dicas essenciais para uma escolha de algo que você vai fazer. É importante entender que na direção espiritual, as coisas principais, essenciais da vida, é importante sempre um confronto, sobretudo naqueles momentos que você tem dúvida, será que é de Deus, será que não é de Deus, como eu faço saber? Quando você se encontra em profundas dificuldades de encontrar e entender o que deve fazer, é importante seguir esses passos que eu vou dar agora. Posso dar alguns exemplos, de repente uma escolha de uma faculdade que você vai estudar, de repente a escolha de uma casa que você vai comprar, alguma decisão para o filho, para uma outra pessoa, para a tua família, enfim, diante de decisões que você julga importante para a tua vida. Então vamos lá. Primeira dica, primeiro passo que é importante observar: se aquilo que eu estou para fazer é uma necessidade, ou é uma vaidade, é para um ego pessoal, é para uma satisfação pessoal. Dou um exemplo. Eu quero um carro mais novo. Mas eu quero um carro mais novo porque eu preciso passear, porque eu preciso isso, aquilo, outro. Eu quero me sentir mais confortável dentro desse carro, etc, etc. Ou eu quero um carro novo para melhor servir a Deus, para melhor colocar nos trabalhos pastorais, porque assim eu vou ter mais possibilidade para ir de um lugar para outro, vou chegar mais rápido nas partilhas, vou poder levar as coisas para o retiro. Enfim, qual é a motivação de fundo? Essa é a primeira análise. É necessário? Mas que tipo de necessidade? É uma necessidade para a minha vaidade, para o meu ego pessoal? Ou é uma necessidade para a glória de Deus? Então você deve se perguntar isso. O que eu quero é para a glória de Deus? Dei esse exemplo do carro, por exemplo, mas é um exemplo ainda muito minúsculo, muito pequeno, que você pode aplicar em todas as outras coisas. O que nós estamos querendo dizer é a importância do discernimento nas pequenas coisas do dia a dia, das coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Segunda coisa que você deve observar diante disso que você está pensando em discernir, vamos continuar aqui com o exemplo do carro. O que isso gera no seu coração? Paz, serenidade, você sente uma consolação ou você se sente com o coração meio amargurado, se sente agitado interiormente? Olhar para os sentimentos, observar os sentimentos, se são sentimentos serenos, de paz, de alegria, de serenidade, de tranquilidade, sentimentos que não fazem pesar a tua consciência, ou se são sentimentos que de repente angustiam o teu coração, o meu coração, sentimentos que você percebe que não são bons. Então, observar isso. Uma vez observado isso, você observando que é algo necessário, que não é por vaidade, você de repente percebendo que aparece mais consolações no teu coração do que desolações, mais sentimentos de paz, serenidade, você percebe que de repente possa ser algo bom, útil, entra no terceiro e mais importante passo, que é a oração, se colocar na presença de Deus e sentir se é isso que Deus quer para você. Então orar, rezar, meditar a palavra de Deus, se colocar silenciosamente diante da Eucaristia, numa atitude de escuta e ouvir o que Deus tem para você diante dessa tua escolha fundamental que você quer ter na tua vida. Se você é casado, partilha também isso com a sua esposa. Na verdade, não é somente o quarto ponto, mas isso deve ter anteceder. Se você é casado, isso deve ser um dos primeiros pontos. Esse pensamento, esse desejo, essa escolha deve ser feito sempre com a esposa. Esse quarto passo, que na verdade não seria o quarto passo, mas o quarto passo realmente, oficialmente falando, se assim a gente pode dizer, é o passo de confrontar com a direção espiritual.
colocar na direção espiritual. Tudo que você sentiu, tudo que você traz dentro de você, aquilo que você quer fazer, qual o passo que você quer dar diante de tudo que você pensou, refletiu, rezou, diante de tudo isso que nós já falamos antes. Então eu percebo, será que agora é vontade de Deus? Então eu rezo, aí você rezou, sentiu que de repente sentiu que é vontade de Deus, é hora de confrontar com o diretor espiritual e ver como ele interpreta isso. E aí ele vai colocar, ele vai ser o crivo, se aquele teu sentimento, se aquela palavra que veio no teu coração, se o fruto da tua oração vem realmente de Deus. Então é necessário respeitar todos esses passos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque tem pessoas muito santas. Dou um exemplo de São João Maria Vianney, está aqui do meu lado, minha prateleira aqui. Ele, por alguns momentos na vida dele, ele escutava a voz do mal, do demônio. Claro que ele tinha um grau de santidade muito grande. Então o inimigo tenta os santos com coisas santas. E São João Maria Vianney era uma pessoa de muita oração. Ele fazia 5 horas de adoração por dia, 3 horas pela manhã e 2 horas à noite. E o que o inimigo falava para ele? Olha, Maria Vianney, João Maria Vianney, você é uma pessoa tão miserável, que precisa tanto da oração, né? Vai para os trapistas, lá você se recolhe no deserto, em oração, em oblação, e aí você vai poder pagar os seus pecados, fazer penitência, estar em profunda comunhão comigo. Mas na verdade não era com Deus, era com o demônio. Então o demônio ele tenta os bons com coisas boas. Isso aconteceu até com São João Maria Vianney, porém São João Maria Vianney era um homem perceptivo também, seguramente tinha lá a sua direção, e ele entendeu que aquela não era uma voz de Deus, não era uma voz do Senhor. Por isso que é importante a direção espiritual. Eu já falei aqui outras vezes, dando o exemplo de Catarina de Cardona. Ela tinha, por exemplo, a Santa Teresa de Ávila, as suas penitências, as suas abstinências pelo reino de Deus. E uma vez ela foi tentada pelo inimigo a fazer algo que não era de Deus, que era por desobediência. Ela queria fazer penitências, atos austeros, mas não era aquilo que estava em comunhão com o diretor espiritual. E o nosso Senhor Jesus Cristo falou isso para ela. Minha filha, o caminho que segues é bom e seguro. Tu estimas muito essas penitências, mas eu estimo mais ainda tua obediência. Aqui dá para perceber que nosso Senhor Jesus Cristo, ele estimava muito a austeridade de Catarina de Cardona, mas estimava ainda mais a sua docilidade, a sua obediência, a sua predisposição a fazer a vontade de Deus a partir da comunhão, da relação com o seu diretor espiritual. Bom, queridos, então aqui está mais uma dica que pode te ajudar nesse caminho de direção espiritual, nesse caminho para um bom discernimento. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.